outros países. O Brasil é um país com dimensões continentais, com grandes desafios ambientais. São 8,5 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 66%, 2/3, são vegetação nativa, a mesma desde o seu descobrimento em 1500. Somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta, abrigando a maior biodiversidade do planeta. Lembro que a região amazônica equivale à área de toda a Europa Ocidental. Antecipamos de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. E os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Na Amazônia, tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. Qual país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa? Os senhores estão convidados a visitar a nossa Amazônia. O Brasil já é um exemplo na geração de energia, com 83% advinda de fontes renováveis. Por ocasião da COP26, buscaremos consenso sobre as regras do mercado de crédito de carbono global. Esperamos que os países industrializados cumpram efetivamente seus compromissos com o financiamento de clima em volumes relevantes. O futuro do emprego verde está no Brasil. Energia renovável, agricultura sustentável, indústria de baixa emissão, saneamento básico, tratamento de resíduos e turismo. Ratificamos a Convenção Interamericana contra o Racismo e formas correlatas de intolerância. Temos a família tradicional como fundamento da civilização. E a liberdade do ser humano só se completa com a liberdade de culto e de expressão. 14% do território nacional, ou seja, mais de 110 milhões de hectares, uma área equivalente à Alemanha e França juntas, é destinada às reservas indígenas. Nessas regiões, 600 mil indígenas vivem em liberdade e cada vez mais desejam utilizar suas terras para a agricultura e outras atividades. O Brasil sempre participou em missões de paz da ONU, de Suez até o Congo, passando pelo Haiti e Líbano. Nosso país sempre acolheu refugiados. Em nossa fronteira com a vizinha Venezuela, a operação acolhida do governo federal já recebeu 400 mil venezuelanos deslocados devido à crise político-econômica gerada pela ditadura bolivariana. O futuro do Afeganistão também nos causa profunda apreensão. Concederemos visto humanitário para cristãos, mulheres, crianças e juízes afegãos. Nesses 20 anos dos atentados contra os Estados Unidos da América, em 11 de setembro de 2001, reitero nosso repúdio ao terrorismo em todas as suas formas. Em 2022, voltaremos a ocupar uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Agradeço aos 181 países e um universo de 190 que confiaram no Brasil. Reflexo de uma política externa séria e responsável, promovida pelo nosso Ministério das Relações Exteriores. Apoiamos uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, onde buscamos um assento permanente. A pandemia pegou a todos de surpresa em 2020. Lamentamos todas as mortes ocorridas no Brasil e no mundo. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação, em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo. No Brasil, para atender aqueles mais humildes,
obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos e que perderam sua renda, concedemos um auxílio emergencial de $800 para 68 milhões de pessoas em 2020. Lembro que terminamos 2020, ano da pandemia, com mais empregos formais do que em dezembro de 2019, graças às ações do nosso governo com programas de manutenção de emprego e renda que nos custaram cerca de 40 bilhões de dólares. Somente nos primeiros 7 meses deste ano, criamos aproximadamente 1.800.000 novos empregos. Lembro ainda que o crescimento para 2021 está estimado em 5%. Até o momento, o governo federal distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam, pelo menos, a primeira dose, o que representa quase 90% adulta. 80% da população indígena também já foi totalmente vacinada. Até novembro, todos que escolheram ser vacinados no Brasil serão atendidos. Apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. No último 7 de setembro, data da nossa independência, milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriótica, foram às ruas, na maior manifestação de nossa história. Mostrar que não abre mão da democracia, das liberdades individuais e de apoio ao nosso governo. Como demonstrado, o Brasil vive novos tempos. Na economia, temos um dos melhores desempenhos entre os emergentes. Meu governo recuperou a credibilidade externa e hoje se apresenta como um dos melhores destinos para investimentos. É aqui, nesta Assembleia Geral, que vislumbramos um mundo de mais liberdade, democracia, prosperidade e paz. Que Deus abençoe a todos. On behalf of the General Assembly, I wish to thank... Tá aí, esse foi o discurso de abertura do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Muito bem. Então, a gente aqui estamos de volta com o nosso boletim da manhã. Acabamos, então, de assistir aí o discurso do presidente Bolsonaro. A gente teve um pequeno probleminha aqui técnico no início da transmissão, mas logo depois se resolveu. Queria muito escutar aqui o Ernesto Araújo para falar, para dar os seus comentários, né, sobre esse discurso do presidente Bolsonaro. Ernesto. Olha, minha primeira impressão é de um discurso um pouco tecnocrático, né? Eu acho que o presidente reafirmou alguns princípios básicos do governo Bolsonaro e no caso da nossa atuação internacional desde o começo, né, dos princípios, valores que nos moviam, mas minha primeira reação assim, é um discurso um pouco frio, né, um discurso um pouco sem paixão, eu diria assim. Eu acho que é um discurso onde se preserva digamos assim, um pouco uma decoração de alguns princípios, valores fundamentais, mas com um conteúdo, como eu digo assim, um pouco frio, um pouco
um pouco tradicional, do ponto de vista de, né, não tratar de certas coisas, do ponto de vista de, né, de um certo, como é que eu vou dizer, um certo amaciamento assim das questões, né? Enfim, isso é uma primeira impressão. Não quero, assim, claro, preciso repensar aqui algumas coisas que eu anotei, né? Então, eu acho que o presidente, claro, ele reiterou coisas fundamentais, né? Algo que eu acho que é fundamental na personalidade dele, do governo, né? E quando ele falou logo no começo, um presidente que acredita em Deus, né? E também na Constituição, na família, e que é leal ao povo. Mas depois acho que nós temos basicamente um discurso, claro, direcionado a um público que tem imagens incorretas, completamente incorretas em relação ao Brasil. Então acho importante que o presidente tenha essa oportunidade de procurar ajudar a desfazer imagens incorretas em relação ao meio ambiente, em relação enfim, à própria performance econômica do Brasil, né? Enfim, mas enfim, é claro que, né, cada momento é um momento, né? Eu, claro, tenho minha experiência pessoal, sobretudo em 2019, né, que foi o primeiro discurso do presidente na ONU, onde eu estava lá, né, me orgulho de ter contribuído para a feitura do discurso, e eu acho que foi um momento assim emocionante, que realmente o presidente mostrou um novo Brasil, não só do ponto de vista da ferrovia, ou do ponto de vista da legislação ambiental, mas do ponto de vista de ideia de Brasil e ideia de mundo, né? Um Brasil que estava ali para uma luta pelo futuro da humanidade, para uma luta, né, pela liberdade, pela dignidade humana no mundo, o que inclui críticas tentei apontar um pouco aqui a performance do próprio sistema multilateral, das próprias Nações Unidas, né? Então, claro, é a perspectiva pessoal, como eu disse. Eu acho que na ocasião foi um discurso, claro, que, portanto, imagino que esse discurso de hoje sofrerá menos críticas do que aquele por parte da mídia, por parte do mainstream, né? Mas eu acho que, né, a gente tem um pouco esse contraste do ponto de vista da paixão. Exige uma certa habilidade, né, Ernesto? A gente conseguir, né, uma pessoa que vai fazer um discurso num ambiente hostil, né, com vários olhos hostis, né, conseguir fazer um discurso que passe uma mensagem e, ao mesmo tempo, não abra muito flanco, né, para distorções, etc. Então, talvez, eu não sei se eu tô especulando aqui, né? Uhum. Mas talvez isso explique um pouco essa abordagem mais, como você colocou aqui, mais tecnocrata, né? Assim, uma abordagem um pouco mais voltada para números, para estatísticas, né? Então a gente vê uma impressão nesse sentido, né? Falou ali da questão das reservas indígenas, da porcentagem de vacinação, né? Falou um pouquinho ali sobre a questão da rodovia, falou sobre a falta de emissão de gás estufa, né? Que as ferrovias vão proporcionar, né? Então, assim, fez algumas sinalizações enfim, né? Que tinha um público-alvo, né? Como você colocou. O público-alvo que é aquele pessoal que está o tempo todo consumindo uma informação, consumindo uma narrativa, né? E você precisa ter um ponto de contato. Se você for lá e você simplesmente falar, né? Enfim, como dizem por aí, né? Você simplesmente aloprar, né? Uhum. Né? Você acaba não tendo esse coeficiente de comunicação, né? Eu acho que talvez isso explique um pouquinho, não sei o que você acha, mas eu acho que isso explique um pouquinho essa escolha de tom. Com certeza.